Pessoal, na tarde de ontem, o Lula condecorou uma série de pessoas com a medalha à Ordem do Rio Branco. E essa Ordem do Rio Branco é uma medida que é fornecida a pessoas que prestaram relevantes serviços à nação. E dentre as pessoas que foram homenageadas com essa medalha da Ordem do Rio Branco, foi a primeira-dama, a Janja. Só que aqui teve uma série de denúncias e questionamentos sobre essa homenagem que o Lula deu à sua esposa, a primeira-dama. E aí estabelece aqui até uma discussão sobre a legalidade e sobre a pessoalidade desse caso. O Guto Zacarias, que é um deputado estadual, ele fez uma denúncia sobre essa entrega de medalha à Janja na justiça. Ou seja, ele fala que a concessão de medida por Lula, ela fere o princípio da impessoalidade. E está completamente certo o Guto Zacarias. Dentre os princípios da administração pública, está a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a concessão dessa medalha de Ordem do Rio Branco, sem que efetivamente a Janja tenha prestado serviços relevantes à sociedade, e o pior, ter sido dada por causa da proximidade do presidente Lula com ela, gera aí uma falta total de respeito com a honraria que é tão importante. O Guto Zacarias escreveu o seguinte: denunciei a condecoração de Janja feita pelo Lula à Justiça. A condecoração feita pela sua própria esposa, sem nenhuma razão plausível, além do fato de ser sua esposa, viola o princípio da impessoalidade, infelizmente tão atacado na administração pública petista. Não podemos ceder para uma gangue que, como se estivéssemos na era medieval, se enrosca com a máquina pública e alimenta essa lógica patrimonialista que nos condena ao subdesenvolvimento. Então, parabéns ao Guto Zacarias, medida excepcional, porque realmente o princípio da impessoalidade aqui foi violado. Outra pessoa que também mereceu destaque no jornal O Globo e outras pautas também foi a Marina Silva, que teve na Câmara dos Deputados, onde prestou ali esclarecimento sobre alguns pontos que lhe foi questionado, e aí é óbvio que seria questionado a Marina Silva a questão das queimadas no Pantanal, Amazonas e Cerrado. E aí a grande questão aqui é que a resposta da Marina não convenceu. O que ela fez? Novamente, colocou a culpa no Bolsonaro. Matéria do Globo, queimadas no Pantanal. Marina diz que é preciso ampliar os esforços e culpou o orçamento herdado de Bolsonaro. Mais uma vez, a culpa é do Bolsonaro. Situação de emergência. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reconheceu nesta terça-feira ser necessário ampliar os esforços para combate a incêndios no Pantanal e afirmou que o orçamento do ministério herdado do governo Bolsonaro foi insuficiente para as ações contra queimadas no bioma fossem desenvolvidas. Vamos lembrar que o Lula bateu recordes de gastos durante esse primeiro ano de gestão. Só o cartão corporativo, que a imprensa insiste em não falar, foram 15 milhões se comparados ao valor que o Bolsonaro gastou, 3 vezes maior foi o valor que o Lula gastou. Então, assim, a gente vê a total falta de conexão com a realidade que esse pessoal tem ao tentar jogar a culpa em alguém o tempo todo. E aí, o povo brasileiro já não é mais bobo, ele já analisa, ele já avalia, ele sabe o que é um orçamento. Hoje não é tão simples cair numa narrativa como o pessoal aí, os políticos sempre fizeram com os brasileiros. Outra pauta que a gente precisa falar é uma manifestação que o Magno Malta fez sobre o caso do Clesão. E ele falou cara a cara com o Pacheco e é muito importante que você ouça. Dá uma olhada aqui que eu vou colocar para vocês. Sob a tutela do Estado, essa imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida. Morreu sob a tutela do Estado, hipócritas. Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos, direitos dos humanos. Um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui.
Essa foto aqui, senador Girão, essa foto aqui, Cleitinho, essa foto aqui, senador Marinho, o Brasil não pode esquecer. Agora o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós, senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o mandato. Pra que mandato se eu não posso falar? Pra que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar! Pra que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei pra relatora, cria comissão, vamos lá nas papudas, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tem assentimento, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar. Detone! Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, tá baixando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou, não. Até que dia esse inquérito? Eu dizia que era um inquérito, que era um estômago de elefante, mas não. É um estômago de baleia. Aliás, as baleias têm que achar o endereço dela, fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui, para ela poder fazer uma delação premiada, dizendo o que Bolsonaro importunou ela. Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do senhor. E aí ele usou as palavras duras aqui, falando na cara do ministro, do presidente do Congresso, o Pacheco. Se não cobrar do Alexandre de Moraes, vai cobrar diretamente do Pacheco, que tem a responsabilidade de instaurar o procedimento de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Inclusive, há denúncias aqui que há a possibilidade de ser instaurado um procedimento de impeachment, ou se esse procedimento não for instaurado, a oposição vai obstruir as pautas. E ainda sobre o caso do Clezão, tem um momento em que foi feito uma divulgação de um trecho da fala do Clezão, do depoimento do Clezão, caindo por terra a denúncia que foi feita pela PGR. A PGR falou que ele estava com produtos inflamáveis, que ele estava apresentando ali armamento, que ele apresentava traços violentos no dia do 8 de janeiro, que ele depredou o patrimônio, e aí o depoimento que está sendo demonstrado agora mostra completamente o contrário. Clériston, no dia 8/1/2023, antes dos atos antidemocráticos, o que você fazia? O que você se encontrava fazendo antes dos atos, naquele dia? Estava trabalhando no meu comércio com a minha esposa. Perfeito. Sabendo que você trabalhava nesse momento, né, previamente às manifestações, como você ficou sabendo das manifestações? Através da mídia, da televisão. Certo, perfeito, Clériston. Terceira pergunta, o senhor sabia previamente que naquele dia específico iria haver uma manifestação violenta ou que desrespeitasse a lei? Doutor, repete de novo a pergunta que cortou aqui. Cortou? Eu vou repetir novamente.
O senhor sabia previamente que naquele dia específico iria haver uma manifestação violenta ou que desrespeitasse a lei? De maneira alguma, se eu soubesse, doutor, jamais teria ido. De maneira alguma. Perfeito. Mais uma pergunta. O senhor pertence a algum grupo ou alguma associação que tenha o intuito de fazer manifestações aí pelo país? De maneira nenhuma. Não pertence a grupo nenhum. Após saber da possível manifestação, ao dirigir-se para a esplanada, você pretendia manifestar-se pacificamente? Sim, como eu sempre fiz, né? A gente ia pacificamente, inclusive as minhas filhas, era tranquilo. Eu pensava que seria da mesma forma, né? Se eu soubesse que fosse violento, eu não teria ido. Sim, perfeito, Clarice. Mais algumas perguntinhas aqui, tá bom? Você levou algum objeto para a manifestação capaz de ferir ou causar algum dano, como machadinhas, paus, facas, canivetes, cordas ou algum objeto inflamável? De maneira alguma. Nada que ferisse alguém, nada que desrespeitasse a Constituição nossa. De maneira alguma. Pelo contrário, eu sou da paz, né? Eu prego a paz, eu sempre prego amor, jamais que eu faria esse tipo de coisa, levasse alguma coisa que ferisse alguém. Perfeito. O senhor possui em casa ou alguma arma de fogo registrada? O senhor possui alguma arma de fogo? Doutor, repete de novo a pergunta que cortou novamente. Tranquilo, eu vou repetir. O senhor possui em casa ou algum tipo de arma de fogo registrada? Arma de fogo? Você tem arma de fogo? Não, senhor. Não, senhor. Não tenho arma nenhuma. Clariston, no dia 8/1/2023, antes dos atos antidemocráticos, o que você fazia? O que você se encontrava fazendo antes dos atos, naquele dia? Estava trabalhando no meu comércio com a minha esposa. Perfeito. Pessoal, aí fica claro, fica nítido aí, segundo as respostas do Clérison, que ele estava muito bem calcado, não sabia que os atos seriam violentos, ficou sabendo pela TV, trabalhou até tarde, o que demonstra aqui uma total desconexão com a denúncia que foi feita e a realidade dos fatos. Então, assim, é muito complicado tudo isso que o brasileiro vem passando, né? E essa situação escancara aí que realmente a garantia do contraditório, da ampla defesa, não foi fornecida ao Clédson, que aí já não está mais entre nós, né? Uma situação muito grave. Essa matéria, para citar a fonte, Gazeta do Povo. Agora, dando continuidade, pessoal, vamos seguir aqui uma matéria da Gazeta Brasil, que fala sobre mais uma fala sem sentido dessa turma socialista, né, do Nicolás Maduro. Maduro compara Milei a Rafael Videla e Augusto Pinochet e ataca. Um neonazista venceu. Olha só quem tem a pachorra e a falta de vergonha na cara de chamar o Milei de nazista. O Milei, que declarou apoio já a Israel, já recebeu uma resposta de Israel dizendo que está ansioso para trabalhar com o Milei. E aí essa turma que é defensora de Hamas, essa turma que é defensora de ataques a Israel, ataques terroristas, quer pagar de bom moço e falar em nazismo. Isso é deplorável, esse tipo de situação. Em discurso televisionado na segunda-feira, o ditador socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, de La Libertad Avanza, de neonazista. Abre aspas, a extrema-direita neonazista venceu na Argentina. Aos argentinos dizemos, vocês escolheram, mas não vamos ficar calados, porque a chegada de um extremista de direita com um projeto colonial, absolutamente colonial, ajoelhado diante do imperialismo norte-americano, é uma ameaça tremenda, afirmou Maduro durante o discurso. Aí você vê a falta de conexão, né? Quem é que vai dar respeito a um ditador que persegue o seu povo, um ditador que persegue o povo venezuelano e agora quer dar palpite sobre o Milei, que foi eleito na Argentina. Enfim, também dando continuidade, agora vamos falar de Lula.
Com um rombo de 141 bilhões, Lula promete poupança para alunos do ensino médio. Pois é, acredita no conto do vigário quem quiser, né? Matéria da Revista Oeste. Luiz Inácio Lula da Silva prometeu presentear estudantes do ensino médio de escolas públicas com uma poupança. O novo programa de distribuição de renda do governo federal será lançado na próxima semana. Segundo o petista, o objetivo seria dar mais ânimo para o aluno estudar. Lula anunciou a medida na manhã desta terça-feira, durante a conversa com o presidente, na transmissão ao vivo pelo YouTube. Nessa edição, o programa semanal contou com a presença do ministro da Fazenda, Haddad. Então, entre uma série de impropérios e besteiras ditas pelo Lula, e tendo um rombo já de 141 bilhões, o Lula promete que vai dar uma poupança para os estudantes do ensino médio, que eu acho pouco provável de acontecer, né? Mas o golpe está aí, cai quem quer. E por falar em golpe, matéria que foi divulgada na Folha de São Paulo, Lula condecora embaixador da Palestina em meio à guerra do Hamas contra Israel. Essa matéria foi publicada pelo Ed Raposo e diz o seguinte: definitivamente voltou para se vingar. É a consequência, a irresponsabilidade, a delinquência e o rancor. Tudo combinado em uma pessoa só. Que Deus nos proteja. E aí, os reflexos abissais dessa medida do Lula vai causar um dano diplomático para o Brasil sem precedentes. O Brasil vai demorar a restabelecer aquela imagem de um país que era avesso às guerras, um país neutro, que sempre prezou pela neutralidade. Isso aí vai ser caído por terra depois de Lula. Como que Lula tem a coragem de fornecer a maior honraria do país para o embaixador da Palestina em meio à guerra do Hamas com Israel? Isso é sem precedentes. E ainda há aqueles que falavam que Bolsonaro que fazia muita besteira no plano internacional. Pois bem, tá aí. Mostra claramente que é um anão diplomático. Realmente é vergonhoso, passa uma imagem do Brasil deplorável para o resto do mundo. Bora falar de bola dentro agora, né? Vamos falar de acerto. Essa matéria do ranking dos políticos, e vamos falar desse acerto aqui. O governo Lula, através do seu ministro do Trabalho, ele editou uma medida que proíbe, é uma sinalização aos sindicatos que o Lula fez, proibia o trabalho aos domingos e feriados. Isso aí poderia causar um grave desemprego. E aí, um grupo de parlamentares entraram com pedido de revogação da decisão do governo, que limitou o trabalho em feriados e deu mais poder para sindicatos decidirem por trabalhadores. Na prática, funcionava assim: você tinha o trabalhador que queria trabalhar, precisa do emprego, tinha um empregador que quer prestar o serviço ao consumidor no sábado, no domingo, melhorando a qualidade de vida, e esses dois queriam negociar. Agora não, na visão do Lula, esses dois, tanto o empregador quanto o empregado, tem que ir até o sindicato e falar: olha, nós dois queremos trabalhar no domingo, vocês deixam? E aí o sindicato é que ia autorizar, se ele quisesse, se essas pessoas poderiam trabalhar no sábado ou no domingo. Após a movimentação deles e de outros, o Arthur Lira deve pautar amanhã o projeto de decreto legislativo que invalida a portaria do Lula. Se isso acontecer, mais uma derrota para o Lula, mostra que Lula é um anão dentro do Congresso Nacional e já não tem apoio nenhum. Tá? Outra coisa também que precisa ser discutido, Paulo Bilinski publicou aqui, está reverberando em várias matérias. O governo Lula, durante a live, ele confirmou que não vai ter o 13º do Bolsa Família, coisa que ele prometeu muito durante a campanha eleitoral, e ele não vai estar cumprindo a Bolsa Família, o 13º ou o abono natalino para o Bolsa Família. E o Paulo Bilinski, que é deputado federal, ironizou aqui e ainda brincou: esse é o amor pelos pobres, né? Então, uma ironia aí. E aí, como eu disse para vocês, ontem eu fiz o nosso editorial dizendo que aquele projeto, aquela PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que limitava os poderes
do Supremo Tribunal Federal e das decisões individuais não tinha sido votado ainda. E aí ela foi adiada para hoje. O Senado adia a votação que limita poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação aconteceria ontem. Entretanto, não foi feita a votação, e aí o Rodrigo Pacheco se comprometeu a pautar essa votação ainda no dia de hoje. Quem traz essa matéria para a gente é o Jornal da Record, o R7 aí. Agora, falando um pouco do âmbito internacional, a Epoch Times, ela traz uma informação aqui sobre a ditadura do Daniel Ortega, aliado de Lula, muito amigo do Lula, e o ditador da Nicarágua. A ditadura de Ortega diz que não faz mais parte da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e criticou a entidade, diz que é infame, diz que ela é parte do colonialismo norte-americano. O regime da Nicarágua anunciou nesta segunda-feira, em Manágua, que não faz mais parte do que qualificou como infame organização chamada OEA, acusando-a de ser injerencista, instrumento de intervenção do governo hegemônico, unipolar e decadente dos Estados Unidos e responsável pelos golpes de Estado no hemisfério. Ou seja, aquele velho discurso socialista, do imperialismo norte-americano, do imperialismo do israelense, ou seja, é nítido, mas é extremamente nítido a inveja que esses países têm dos países que prosperam. E aí vem com esse discursinho de imperialismo, esse discursinho que já não agrada mais a população, a não ser aqueles militantes, né? E aí, outra matéria que a gente precisa tratar agora é uma matéria do jornal O Globo. Fogo pesado. Um casal é preso com um arsenal escondido no carro em São Paulo. Polícia acha até munição para derrubar aeronaves. Pois é, um casal foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira após ser flagrado com um arsenal gigantesco escondido no fundo falso de um carro na rodovia Miguel Jubran, em Florínia, São Paulo. Com eles foram apreendidos 5 fuzis, 16 pistolas de calibres variados, carregadores e dezenas de munição, incluindo uma .50, que tem capacidade de derrubar até aeronaves. Agora a grande pergunta que deve ser feita, inclusive ao ministro da Justiça, é: será que eram CACs? Será que isso aqui eram pessoas que tinham essas armas registradas como CACs? A resposta é óbvia, é não. É o contrabando de armas que municia com toda certeza o crime organizado, quebrando aí mais uma falácia do ministro da Justiça de que as armas do crime organizado são fornecidas por CACs, né? Então é uma verdadeira falácia. Por fim, uma matéria da Jovem Pan aqui que recebeu muitas e muitas críticas. O pessoal que está mais crítico à Rádio Jovem Pan diz que a Jovem Pan se perdeu na tentativa de sobrevivência. Hoje ela se tornou uma passapanista, né? Ou seja, passa pano para o Lula em tudo quanto é coisa que é feito dentro do governo, e brincaram até que essa matéria poderia ter sido escrita pela Miriam Leitão. Olha só o que diz a matéria da Jovem Pan. Insatisfação com o governo aumenta, mas a aprovação do presidente ainda é maior que a desaprovação. Ou seja, vários jornais declararam que é o pior momento de aprovação do Lula até agora. E a matéria da Jovem Pan vem com esse passapanismo em relação ao Lula. Conforme foi divulgado em pesquisa, Lula já, bem dizer, já está equiparado, já quase que está igual a aprovação e a desaprovação do Lula. E isso aí é nitidamente péssima notícia para o Lula, uma vez que no primeiro ano de mandato costuma ter uma aprovação maior, e Lula já está perdendo a olhos vistos todo o seu apoio, a não ser daquela militância mais aguerrida que fica do lado do Lula. E aí essa matéria do ranking dos políticos aqui também fala da aprovação do STF. A aprovação do STF cai entre os brasileiros. E olha só o quanto é assustadora a aprovação do STF. A atuação da Suprema Corte é aprovada apenas por 17% dos brasileiros, enquanto a reprovação subiu, era 29%, pulou para 36% dos brasileiros já reprovam a atuação do STF. Na minha visão, a aprovação do STF é totalmente reprovável. Várias pautas
que são assustadoras. As prisões do 8 de janeiro, por exemplo, é algo que a gente pode citar como efetivamente assustador. E aí, segundo a matéria do ranking dos políticos, a pesquisa também mostrou que 68% dos brasileiros concorda que os ministros devem ter limite de tempo em seus mandatos. E aí, o levantamento ouviu 2.000 pessoas, eleitores com 16 anos ou mais, de 19 a 22 de outubro, em 120 municípios. E aí, é uma pauta que eu aprovo em número, gênero e grau. É mais do que necessário que nós tenhamos, a partir de então, mandatos fixos para os ministros do STF, igual ao Senado, eleitos 8 anos no máximo, assim como acontece com o Senado. Eu apoio essa pauta. E você, se apoia, coloca no comentário aí. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa tratar da medida que visa limitar os poderes do STF, que o Senado prometeu votar hoje, mas o Arthur Lira já deixou bem claro que isso não vai ser prioridade para ele. Matéria do Conexão Política, Arthur Lira não dará prioridade à PEC que limita poderes do STF. E, na visão de Lira, ele não vai colocar em votação, por agora, essa PEC. O líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinaliza que a proposta de emenda constitucional em discussão no Senado Federal que propõe limitar os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal não receberá prioridade em sua agenda. Em conversa com interlocutores, Lira tem dito que não considera uma pauta prioritária para o Senado, para o cenário nacional. Ou seja, mais uma vez, pode ser que fique a ver navios, né? Pode ser que fique mais uma vez aí em uma situação onde o povo brasileiro quer, mas o Congresso não atende, né? Infelizmente. Tá certo, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.